Povo que está aqui ao vivo, todo mundo de pé. Vamos orar para o Senhor, né? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nosso coração, se conectar com o Pai. Pai, nós queremos te entregar, Senhor, esse domingo, Senhor, essa semana, esses meses, os nossos dias nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, hoje o seu Espírito Santo, Pai, o seu Espírito Santo de amor, para que nos traga, Senhor, sabedoria, discernimento, para que leve nossas mentes cativas ao seu trono, Pai, para que nós possamos hoje estar com a mente, com os ouvidos e com os olhos bem abertos, bem atentos para receber a palavra que o Senhor tem para nós nesse domingo, Pai. Quero te entregar, Senhor, as nossas famílias, os nossos negócios, a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa restaurar, Senhor, cada célula, cada, cada órgão, Pai, que o Senhor renove, Pai, todas as nossas células, que o Senhor possa aumentar a nossa imunidade, Senhor, para que nós possamos estar 100% para cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós entregamos esse culto, Senhor, nas tuas mãos, que mesmo com todas as adversidades, ele sai, porque não há nada maior que o Senhor e a tua presença aqui no meio de nós, Pai. Que nós possamos ter um domingo alegre, um domingo feliz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A paz a todos os irmãos. Amém. Olha, cadê as câmeras aqui? Eu tô vendo só a Sarina, o Thiago. É, a gente fica curioso, né? A gente quer ver todo mundo. Olha, diretamente da Suécia, nossa amiga Fabi. Muito bem. Gente, a palavra de hoje, diferente de todas as vezes que eu faço abertura, Deus ficou tocando muito na mesma palavra. E eu fiquei, nossa, mas eu queria trazer outra palavra. E Deus falou, não, você vai falar isso, porque hoje, eu não sei se todo mundo sabe. Vou fazer uma pergunta. Hoje é que dia de IA? Exatamente, 16 de IA. Eu não sei como é que a vida é cobra, mas eu segui aquele conselho da Flávia e coloquei no meu calendário do celular também o calendário judaico. Então, ele sempre fica também. É uma ótima dica. E ele sempre fica me lembrando. 16 dias significa mais ou menos que a gente está no meio do mês. E aí a Dani começou a falar, poxa, a Dani já vai falar o que eu vou falar, não acredito. Logo no começo. O alinhamento. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é conexão e ligação. Alinhamento. É estarmos todos na companhia de Daniel na mesma linguagem. Eu não sei como foi para vocês aquele culto da Flávia, depois o do João, mas tem reverberado semanalmente ao meu coração. E o Espírito Santo tem me feito voltar a essa palavra. Porque é muito forte. Se você se mover corretamente neste mês, que é o mês de Iá, o resto do ano se conecta corretamente. Vocês perceberam isso? Se a gente se mover corretamente, né, se mover corretamente neste mês, o resto do ano se conecta também corretamente. É muito forte. E se a gente não se mover corretamente? Será que nesses 15 dias que já passaram, eu me movi corretamente? Eu comecei a fazer essa reflexão. Isacar, que é a tribo que representa esse mês, ela é a conexão entre Judá, que significa adoração, e Zebulon, que é provisão. E Zebulon é justamente, né, o que representa a companhia de Daniel. Como você se conecta nesse mês determina
Ótimo. Então, é muito forte a gente pensar que um mês pode representar todo o nosso ciclo desse ano judaico, né? Se a gente está falando dos meses judaicos. Você já parou para pensar como você agiu em abril de 2025, abril barra maio de 2025, que era o mês de Iá? Eu comecei a fazer essa reflexão. E aí, nesse mês, a gente precisa lidar com a nossa alma, mente, desejos e emoção. E o João falou muito disso, de que às vezes algo começa no nosso pensamento, na nossa mente, e a gente nem percebe. E eu vou relembrar o que a Flávia falou. Por isso que eu não queria trazer, porque era repetitivo, mas Deus me orientou a trazer. O direcionamento para esse mês é buscar conselhos espirituais. Só que Deus me trouxe à mente que às vezes a gente busca um conselho, só que a gente já tem a resposta. A gente não está aberto a ouvir. E quando a gente escuta, às vezes a gente não quer receber. Isso veio muito forte para mim. Ative a voz profética, mas amarre toda voz de adivinhação em sua vida. Às vezes a gente quer ser o próprio profeta. Ou então a gente recebe a palavra e a gente quer interpretar do nosso jeito. Ou então a gente vai lá no chat GPT e coloca a palavra para ser interpretada. Enquanto talvez a gente poderia reverberar, ouvir essa palavra. Quem aqui tem escutado o áudio que a Malena, através da vida da Renata, gravou naquele nosso encontro de novembro do ano passado? Quem aqui tem feito esse exercício? Eu acho que todos receberam, ou alguém aqui não recebeu. Então eu faço esse convite no presencial. Filhas do povo. Ah, vocês não estavam, né? Então, quem recebeu, eu queria convidar vocês a fazer esse exercício. Já que esse mês é tão importante para a gente, por que a gente não aproveita esse mês para escutar novamente e refletir? Eu tenho feito esse exercício a cada mês, talvez, a cada 15 dias, e tem uma parte que é línguas. Eu confesso que eu não entendo nada, mas eu falo, o Espírito Santo de Deus interpreta na minha vida toda essa palavra. E assim eu tenho feito. Exerça o seu dom. Lídia, mas qual é o meu dom? Qual é o meu chamado profético? Vá na palavra. A palavra vai te revelar. Esteja em vigia, por dentro e por fora. Eu já vou ler o próximo. Cuide especialmente da murmuração. Ela abrirá portas para doenças. Se você perceber, todas essas mensagens que eu falei até agora, elas se conectam. Por que que elas se conectam? Porque existe conexão e ligação. Então, da forma que eu agir, se eu não vigiar, se eu murmurar, se eu não entender os conselhos espirituais que eu busco, eu posso estar traçando o meu ciclo, né, esse ano judaico, de uma forma incorreta. A palavra para essa estação é conexão. Por isso, a gente vai ter uma oportunidade, do dia 4 ao dia 10 de maio, para participar de uma campanha de oração, a Jornada do Impossível. Então, tudo está se conectando. IA é um tempo de processo entre a promessa, como a Dani falou, e o cumprimento, que a gente tem lá em 1 Reis 6:37. Construção, em 1 Reis 6:1. Cura e provisão, em Êxodos 15 e no capítulo 16. É uma segunda chance. Então, qual é a reflexão que eu queria trazer para vocês? Se até hoje, que é dia 16 de A, eu ainda não usei a minha primeira chance, aquele culto que a Flávia trouxe, assiste o culto de novo. Assiste aquela fala novamente e tenta mudar esses outros 14 dias de A.
Porque IA é movimento e continuidade. E para a gente fechar essa palavra, né, porque o pastor já está ansioso ali para dar a palavra principal, esse não é o momento, ou desculpa, esse não é o momento da obra pronta, viu, Ana? Pois é. É o momento de fundamento. Deus não começa pelo visível, viu, Léo? Então não adianta, você está querendo ver, mas não vai conseguir agora. Ele começa pelo que sustenta. Talvez a gente ainda não esteja vendo o templo pronto, mas estamos vivendo o tempo dos alicerces. E tudo que Deus constrói com fundamento permanece. Então, vamos usar esses próximos 14 dias de ar para rever esse fundamento, esse alicerce, porque só depende da gente. Então, um bom culto a todos, um bom domingo. Amém. Dani, vai lá falar do louvor. Shalom, amados. Shalom, irmãos. Vamos agora ouvir uma pregação maravilhosa, um domingo esperado. Seja bem-vindo, pastor Marcela, sempre um maravilhoso conhecer. Glória a Deus. Shalom, shalom para vocês todos. Prazer ter vocês aqui. Quem está presencial, gente linda e maravilhosa de Jesus. O Edu com o novo estilo de cavalhar, que bigodinho maravilhoso. Vocês precisam ver, gente. O Edu, a Ellen ficou até com ciúmes quando eu comecei a elogiar o Edu. Mas o Edu tá bonitão, hein? O Alex, gente, você precisava ver o Alex na hora de levantar. O Alex foi uma coisa extraordinária, gente. Shalom para vocês que estão aqui, shalom para vocês que estão na internet com a gente. É um prazer estar com vocês nessa manhã maravilhosa de vida, né? Eu acho que Deus ele tem sido maravilhoso para conosco. Todas as manhãs a graça dele se renova sobre nós. E a fato de não sermos consumidos devido a tantos erros da nossa parte, né? Porque quando a gente canta assim, esperei com paciência no Senhor, se eu perguntar para você se você está esperando com paciência no Senhor, é melhor não perguntar isso, nem para quem está aqui, nem para quem está aí com a gente. Realmente, né, a gente vive dias de muita ansiedade, muitas preocupações. Felizmente, uma boa parte de nós, né, sofremos a influência dessa economia do nosso país, dessa oscilação política. Mas um dia a gente aprende a esperar com paciência no Senhor. Estamos todos aqui aprendendo. Eu sempre falo que nós estamos aqui, queridos, estagiando. Nossa vida aqui é um estágio. A gente está estagiando aqui para entrar numa grande empresa, Léo Gato, chamado Reino de Deus. Para tanto, Léo Gata, você precisa fazer por onde? Passar nesse estágio seu. O Alex também. Lídia, a Rose, eu, o Edu, a Ellen, a Gabi tão novinha aqui com a gente, precisa estar estagiando aqui, hein, Gabi? Para quando chegar a hora de ser aprovada e ser contratada para a empresa eterna de Deus. Amém? Quero que você feche os seus olhos, quem está conosco aí pela internet, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta de ambos os lados, Senhor. Antes de eu falar dela, ela falou comigo, Senhor. Faz tempo que ela está falando comigo esta palavra, Pai. E o Senhor, quando envia a sua palavra, o Senhor envia ela com um propósito, Senhor. Ela não volta para o Senhor vazia. O Senhor, quando envia a palavra, envia com propósito. Então, essa palavra, ela tem um propósito. Estarmos aqui tem um propósito. Você estar conosco na internet tem um propósito de Deus. Portanto, que a palavra que você for ouvir,
Assim, quando você ligou para estar logado conosco, eu tenho certeza absoluta que os céus também se logaram a você. Eu tenho certeza absoluta que quando começou aí a oração, o louvor, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele habita no meio do louvor. Deus, ele se fez muito presente na sua casa, na sua vida. Aqui também, neste lugar. Deus, ele está aqui. Com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui, Senhor. Derrama a tua unção, derrama a tua cura, dá o direcionamento, Senhor, para todos aqueles que estão sem direção. Há um direcionamento, Senhor. Ilumina o caminho deste, Senhor, que fala que nesse caminho não tem mais solução. Mas ilumina, Senhor. Mostra para ele que há solução. A nossa solução, Senhor, ela está em Ti. Estamos aqui por causa do Senhor. Ministramos a Sua palavra, Pai. Adoramos ao Senhor. Afinal de contas, nós nascemos para o louvor e para a glória do Senhor. Portanto, Pai, qualquer lugar onde o nosso culto chegar, Senhor, que o Senhor, na tua infinita graça, realize o teu milagre para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração. É engraçado falar para vocês e falar aqui, né? Acho bem engraçado, gente. Isso é bem divertido isso aí, né? Isso aí ia ser divertido, né? Olha para a carinha de vocês aqui, todos me olhando. Ó, Jesus amado, hein? Olha para a carinha da turma lá na internet, todo mundo me olhando. Jesus amado, hein? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração tem a ver com uma abertura que a Adriana fez. Gênesis capítulo 12. Sim, Gênesis 12. Isto. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, porque eu vou escolher alguém para fazer a leitura. Pode ser alguém da internet também. Prepara a sua Bíblia aí, hein? Pode ser isso, e você fica só olhando para mim? Não, não, fica só olhando para mim, não. Pega a sua Bíblia aí, o seu celular. Prepara que eu posso escolher qualquer um aqui, Adriana, para fazer a leitura de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Quando a Adriana trouxe essa abertura, semanas passadas, nas células limpinas, sabe? Aquela palavra lá, ela, oração de abertura, aquela palavra, Leshleha, ela ficou martelando na minha mente o tempo todo, desde aquele dia, né? Até a música saiu, né? Até uma música saiu sobre isso. E fiquei pensando naquela palavra o tempo todo. Já faz tempo, né, que você ministrou lá. E aquela palavra ela vai remoendo, né, essa questão toda. Então, Gênesis capítulo 12. E a gente vai dar várias paradas aqui, hein? Tá bom, Alex? Você não fica ansioso, não, viu? A Lígia falou que eu estava ali no canto ansioso para ministrar a palavra. A Lígia hoje age como profeta, gente. Cuidado que a Lígia está nascendo outra profeta aí, você viu? Ela falou, ô Ana, você tá... Ana só me... Ela falou, leva o gato assim. Amém. Não, verdade, não é só na profecia ali, hein? Então, Gênesis capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, Abraão, pode abrir, então. Isso. Então o Senhor disse a Abraão, o Senhor vai falar com você. Então o Senhor disse a Alex, então o Senhor disse a Rose, então o Senhor disse a Karina. É só ela receber o que os outros não falaram. E o Senhor disse a Fabiana, do outro lado lá, né? Deve estar um jeitinho lá que dentro está quentinho. O Senhor disse a Radaí, ao Tiago. Então o Senhor disse. Então, nesse o Senhor disse, gente, tem tanta coisa que dentro do Senhor disse. Tá? E o que o Senhor disse para você, Alex? Já há uma cotinha de tempo. O que o Senhor já disse para você, Ana? Já faz um tempinho já. Então, da mesma maneira que o Senhor disse para Abraão, o que Deus já te disse? A pergunta é para você aí na internet, Fabiano, o que Deus já te disse?
A gente consegue ver o povo aqui na internet ali ou não? Não, pastor. Gente, eu vou te falar, viu? Vamos orar bastante. Eu queria ver aqui atrás, né? É que eu tenho. Só o quê? Só a tela. Sabe por quê? Porque a gente tem profetas aqui. Eu queria que os profetas olhassem para a carinha da turma, que só eu estou vendo. Tudo bem, mas não quero que vocês se distraiam com os movimentos lá atrás, tá? Tá bom? É só para a gente poder ver eles. Vocês. Isso, coloca todos os pinhos. Assim, isso. Ótimo. Não, ele ainda continua de estar. Não, tá, deu certo. Tá. Deu certo. Posso falar? Pode. Quem está com a câmera aberta tem uma grande oportunidade de receber uma palavra profética. Quem está com a câmera fechada, não, né, pode não receber. A Gabi está com a câmera aberta, que coisa mais linda. Então, amigos e irmãos em Cristo, nós estamos em quantas pessoas ali mesmo? 24 pessoas. As 8 pessoas estão de câmera aberta. Tá bom? Então, é de fundamental importância que numa igreja que é profética, que é apostólica, é de fundamental importância que você abra a sua câmera. Tá bom? Então, assim, o que Deus disse para você? Tá bom? Então, Deus aqui está falando com Abraão em particular. Gente, Abraão tinha 75 anos de idade. Depois de mais ou menos 400 anos sem a manifestação da fala de Deus, Deus escolhe Abraão para falar. Porque se você for pegar, Deus falou com Noé. E aconteceu todo aquele reboliço que aconteceu com Noé e company. E Deus vai falar com Abraão, depois de 400 anos mais ou menos de silêncio de Deus. 400 anos, gente. Quase 20 gerações. Então, assim, Deus, o que Deus já te disse? Quando Deus te disse o que ele disse, Lídia, quantos anos você tinha? Você não tem 75 anos, Lídia, né? Eu vejo assim, quando Deus vai falar com Samuel, tão jovenzinho, não é? Samuel, uma criança, ele teve dificuldade de discernir a voz do Senhor, é óbvio. E eu acredito que quando Deus vai falar com Abraão, ele fala, "Nossa, que voz maravilhosa, Senhor." Né? Depois de 400 anos de silêncio, eu acredito assim que a Bíblia não relata. Depois de tanto silêncio de Deus, Deus fala com Abraão. Né? E assim, Samuel, ele tremeu porque era uma criança, né? Não tinha toda uma questão de ouvir, ele servia ali ao profeta, mas ele não tinha ouvido Deus ainda. E quando eu falo para os meus alunos, falar um dia Deus falou comigo na sala de aula, ele falou, que Deus fala, Deus fala. Né? E eu falei assim, Deus falou para mim assim, falou, se você continuar dando aula desse jeito que você está dando, você vai morrer na frente dos seus alunos na sala de aula. E eu falo para eles, porque eu era muito radical, a Ana falou credo, viu, gente? Vocês não ouviram aí? Ela falou credo, tá? As manifestações presenciais eu vou falar para vocês, tá bom? A Ana falou credo, Deus falou comigo isso, gente. Se Deus fala com um rei para ele arrumar a casa, que ele iria morrer, foi na lata. Se Deus tiver que falar que você vai morrer, vai ser na sua lata. Não vai ficar dando volta para você. Aí o rei, quando o profeta entrega o recado maravilhoso, hein, profetas? Arruma a sua casa que você vai morrer. Já pensou Deus mandar você entregar um recado desse? O estreito que você não vai passar, achar que é de você, achar que realmente você não gosta da pessoa mesmo, vai falar. Já não gosta da pessoa mesmo, é fácil entregar um recado desse para quem a gente não gosta. É fácil. Não é? Mas realmente é um recado difícil de Deus. Aí o cidadão que recebeu o recado vira para a parede, ele começa a apresentar argumentos para Deus. Começa a argumentar com Deus, porque ele tinha uma vida com Deus, cidadão. Ele tinha tido uma vida com Deus. E ele começa a apresentar as razões. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, apresenta as suas razões a Deus para que ele possa te justificar. Se você não tem razão nenhuma, vai bater as botas. E ele tinha muitas coisas para argumentar com Deus.
Tanto é que Deus, na hora que o profeta estava saindo no meio do pátio do palácio, Deus fala, para aí, volta lá e avisa que eu estou dando 15 anos de vida para ele. Zé cresce, gente, apresentou os argumentos, crédito, ó, não foi criptomoeda não, viu? Foi crédito sim, do céu, viu? Foi criptomoeda? Não foi criptomoeda, não foi crédito, tá? Então, a gente precisa ter esses argumentos. Então, Deus, ele fala com a gente. Deus fala com todos nós de diversas maneiras. Aqui Deus vai falar audivelmente com ele. Em outro momento, Deus vai falar em sonhos com Abraão. Toda uma questão que iria acontecer lá na frente. Quando Deus vai falar com Abraão, ele não estava falando com Abraão, ele estava falando com todo mundo que viria depois de Abraão. Olha o perigo de Abraão não obedecer aquela fala de Deus. Olha o perigo de nós não obedecermos aquilo que Deus está falando conosco. Não envolve só nós, Edu. Envolve você, Ellen, seus filhos, seus netos, até 1000 gerações para frente, envolve isso. E quando Deus vai falar com Abraão, ele está pensando no futuro, não está pensando no presente. Mas o presente precisava ser resolvido. Né? Quando ele vai falar essa palavra hebraica, aramaica, lesh, lesh. Sim, mas ainda não vou para essa segunda parte, porque eu ainda estou na primeira parte. Deus falando com Abraão. Tá? Deus fala com a gente de diversas maneiras. E às vezes a gente nem acha que é Deus. Às vezes Deus fala através do que da Karina? Fala através da Karina. Gente, vocês viram a Karina esses dias limpando o vidro? Viram aquela foto maravilhosa dela? Gente, está no grupo. Quem não viu, dá uma olhada lá, viu? Olha, eu vou te falar. A Karina ela foi a única que conseguiu entrar entre a grade e o vidro, gente. Porque realmente a minha barriguinha não me permitia entrar entre um e outro. Ah, mas a Karina, vocês viram, né? Então Deus fala conosco através daquela cena da Karina. Deus vai trabalhando conosco. Então Deus ele fala de diversas maneiras. Quando o carro quebra, Deus fala com a gente. Quando eu vejo um carro quebrado, eu sempre testemunho disso, eu peço Deus, dá um socorro para essa turma que ficar com o carro quebrado na rua não é fácil. Às vezes vê com criança, não é passar por passar assim e falar, né? Não tem seguro, se lascou, né? Pensar nessas coisas, pensar, Deus dá um suporte porque as pessoas precisam. Então Deus ele fala com a gente quando a gente vê um carro quebrado. Né? Imagina só qual é o nome daquele profeta que passarinho, ele vê o passarinho, que Deus fala, ele vê a placa do carro pessoal. O Judá Bertelli, gente, né? Já tivemos uns encontros com ele. É assim, ó. Ele vê o Alex sempre escuta uma forma diferente. Deus está falando. Então Deus fala de diversas maneiras, né? Com todo tipo de pessoa, através de todo tipo de pessoa. Deus falou com um profeta através de um jumento. Imagina, né? O profeta sendo mais jumento que o jumento. Deus fala com o jumento para falar com o profeta. Ele estava obstinado numa certa missão. E Deus, pronto para ceifar a vida dele, porque apareceu, em última instância, apareceu um anjo com uma espada gigantesca e ia acabar com a vida, até que ele vê que é Deus. Então, Deus, ele fala com a gente, Ana, de diversas formas. Às vezes, o não que você recebe, Ana, é o sim, é uma bendição de Deus. A gente recebe tanto não, mas é um sim, muitas vezes, de Deus. Tá? Às vezes, você aceita uma oportunidade, um exemplo, uma oportunidade de trabalho. Você acha que é aquela Brastemp toda, quando vai ver uma CCR? Comecei comprando errado, eu comecei comprando errado a CCR. Conserta e estraga, né? Então, assim, às vezes um não vai abrir uma porta lá na frente. Tudo bem? Então, ó, você tinha quantos anos quando Deus falou com você e aquilo está dentro de você, aquilo que Deus falou? O que Deus falou, pessoal, está falado. Tá? Pode passar aí, ó, 25 anos. Quando Deus fala com Abraão, eu tinha 75. A consumação do que Deus vai falar, e ele quis dar um jeitinho, né? A gente sempre quer dar um jeitinho, né? A gente sempre quer dar uma mãozinha para Deus, hein, Alex? É aí que a gente vai se estrupiar tudinho lá na frente. Tá? Quando Deus fala com a gente, ele está pensando na geração, pessoal, não está pensando só na gente. Tá? Ele está pensando na geração. Quando Deus fala com Abraão, ele pensou na geração.
Ele pensou em nós, porque em Abraão as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus fala com Abraão, ele estava falando de nós. Ele já via a Ana e a família dela. Já viu o Alex, a família dele já me via com a Rose, a nossa família, e assim a Adriana e a família dela, e assim por diante. Ele já te via com a sua família. Deus já estava vendo isso. Só que quando nós recebemos a palavra de Deus e a gente quer se antecipar, dar uma mãozinha para Deus, a gente vai fazer da nossa geração uma certa bagunça. Tanto é que o ato de Abraão de dar uma mãozinha para Deus causou uma tribulação até os dias atuais. Com certeza. Obrigado, Karina. Com certeza. Então, Deus fala com Abraão depois de mais ou menos 400 anos. Deus fala com Abraão quando ele tinha 75 anos e ele vai morrer com 175. Abraão era descendente de Sete. Sete era filho de Noé. Então, assim, Abraão estava, que ainda que tenha passado 400 anos, a história estava muito recente. Estava muito recente. Então, quando essa palavra, assim, eu não falei nem o tema da palavra, né? Meu Deus do céu, você me ajuda, Alex. A gente está interpretando. Está interpretando, está remoendo. Karina, você precisa me ajudar o tema da palavra. Pastor, cadê o tema da palavra? Amados, vocês que estão na internet, precisam ajudar. Qual é o tema da palavra? Para você poder anotar aí. Tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Ah, obrigado. Quem perguntou essa? Alguém está interessado no tema da palavra aqui nessa manhã? Obrigada. Obrigado, Dani. Olha, meu Deus do céu, hein? A obediência libera ou materializa as promessas. A obediência libera ou materializa as promessas. Anote aí, gente. Isso aí é tema de música, hein? A obediência libera ou materializa as promessas. Que promessa a gente já tendo? A Bíblia fala que nós somos já abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A gente já é abençoado de tudo quanto é jeito, Ana, que você possa imaginar. Tudo. Mas obedecer faz essa bênção se materializar. Agora, Alex, eu quero que... O Alex está aqui na minha frente, gente. Eu fico olhando para o Edu, mas eu não vou falar do Edu, porque a Ellen já ficou chateada comigo, porque eu fiquei elogiando o capoeira do Edu, gente. Como é que pode um trem desse? Então, eu vou falar com o Alex aqui, ele está, né? A Lídia, por enquanto, não manifestou ciúmes, não, viu? Olha, pastor, você fica falando do Alex por quê? Tem que falar de alguém, tá, gente? Não posso falar muito da Rose, chega em casa, você sabe como é que é, né? Então, assim, eu só posso falar que a Rose da minha esposa que eu amo. Então, fica assim, ó. Vou para a segunda parte. Então, gente, ó, só traz à memória aquilo que Deus já falou para você. Tenta trazer à memória tudo que Deus já te falou. O que Deus falou, gente, não é o que muita gente fala. O que Deus falou está falado, está assim ligado, está conectado céu e terra. O que Deus falou está desse jeito, está falado, tá? Tem uma palavra que Deus falou, está aí. Traz a palavra à memória de novo para que isso torne, né, se materialize na sua vida. Então, o Senhor, Ele fala com a gente, tá, Alex? Tenha certeza, tá bom? Deus fala. Deus fala. Deus fala. Quem acha que Deus fala, levante a mão. Sim, aí na internet, quem acha que Deus fala, levante a mão. Deixa eu ver quem não levantar a mão, que está sem mão, hein, gente? Vamos orar para Deus fazer o milagre e recuperar a mão aí. Ok, isso, Deus fala. O que Deus já te disse, tá? Se você obedecer, é o que vai acontecer na tua vida. O que Deus já te disse é o que vai acontecer na tua vida. Amém? Então eu vou para a segunda parte agora, que aí vai dar pano para manga, tá, Alex? Aí, se a gente falou quase 10 ou 15 minutos nessa primeira palavra, Deus falou, Deus fala, Deus sempre vai falar, tá? O silêncio de Deus não é uma autorização para você fazer absolutamente nada, tá? Então, assim, eu vou para a segunda parte. Então o Senhor disse a Abraão, e eu quero que vocês pensem assim, ó, não é porque ele disse que ele fez na hora acontecer coisa. Passaram-se anos até que ele tome a decisão de fazer aquilo que Deus disse.
Né? Fala assim, ô Dani, sai da sua terra hoje, Dani, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí você chega na sua casa, arruma as bolsas e... E aí? Você entendeu? Aí vem essa parte, leste leshá. Eu falo leshá, leste leshá. Aí vem essa parte que é de fundamental importância a gente trabalhar ela agora. Tá? Quando Deus vai falar para ele assim, olha, saia da sua terra. Essa palavra, como a Adriana mesmo falou, muito bem falado, né? Se fosse só leste, eu falava, ô Léo, leste, sai, sai. Era simples assim. Mas quando ele vai falar lesra, é você sair, né, do seu natural e você entrar no seu interior, porque, pessoal, um passo vai nortear o próximo. Ó, o primeiro passo, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e eu vou te levar para um outro lugar. Para te levar para um outro lugar, primeiro você tem que arrumar esse lugar que você está. Quando a gente fala de descendência aqui, que de Adão para Abraão passaram, de Noé para Abraão passaram-se mais de 400 anos, quantas gerações vieram ali e bagunçaram a trajetória do cara até aquele momento? Quantas gerações suas já passaram? Eu descendo do meu pai, descendo do meu avô, descendo do meu bisavô, tataravô, e assim sucessivamente. Como é que eles deixaram a minha cama arrumada lá no passado? Como é que o que eles fizeram desse território passado lá atrás para chegar até o momento que eu me encontro? Como é que eu estou deixando o território para os meus filhos, netos e bisnetos? Quando Deus fala para ele, ó, visita o seu interior, visita essa sua terra, você está com 75 anos de idade, você trabalhou com o seu pai que adorava ídolos, em Ur dos Caldeus, que tinham um deus do sol lá, vocês adoravam e faziam um monte de ídolos para as pessoas adorarem. Você tinha contato com pessoas que estragaram a sua vida até os seus 75 anos. Então, primeiro ele fala, ó, visita todo o seu interior. Então, gente, para a gente ser colocado em outro território e ter sucesso em outro território, a gente vai precisar visitar o nosso interior. A gente vai precisar visitar a nossa terra. Né? Porque nós somos terra boa, gente. Só dois falou, vinho, essa é terra ruim? Não, que isso, não, que isso? Não, são duas pessoas, estava errado, tá? Então vamos falar, vou dar sua oportunidade de novo. Você vai ter, Karina, mais uma oportunidade. Você recebeu. Tem mais alguém que recebeu. A Karina fica toda hora recebendo aqui, pessoal. Você que está na internet também, quando eu falar um negócio bom, fala amém. Isso, a Radaísa foi. Isso aí, Radaí, você é firmeza, Radaí, tá? Parabéns. Tá bom? Então é isso, ó. Eu falo amém. Então, assim, nós somos terra boa, gente. Amém. Glória a Deus. Nós somos terra boa. Só que alguns lá no trás bagunçaram essa terra que é para ser boa. Hoje a gente está comendo coisas de pessoas que plantaram lá atrás. Teve gente lá atrás que não plantou coisa boa, por isso às vezes a gente só colhe tempestades, só vento, só tribo-fus. Não, gente, pelo amor de Deus, a nossa história está diretamente ligada ao nosso passado. Ao que o meu pai fez, ao que o meu avô fez, a nossa história está ligada a isso, ao que eles fizeram no território que hoje eu moro. Então não é as coisas não estão dando certo porque não estão dando certo. Simplesmente. Quando ele fala para você visitar o seu interior, é você realmente se desprender daquilo que seu pai, sua mãe, seus bisavós, avós, os seus antepassados fizeram, que pode estar atrapalhando você. É sobre isso. Visitar o interior é você se desprender da sua antiga religião, dos antigos deuses que você servia, né, das antigas promessas que você fez. Não só disso, das pessoas que vocês se conectaram e hoje ainda prendem você a esta pessoa. Porque enquanto você não liberar essas pessoas, por isso que ele fala assim, ó, sai da sua terra.
Ó, é uma coisa meio estranha, né? Sai para dentro de você. Vai lá para dentro de você agora. Sim. Ó, faz uma análise desse seu território. Porque, gente, a gente só tem vitória em outro território se esse território interior nosso estiver já consertado. Amém. Enquanto você entrar em outro território, carregando busca com outras pessoas, raiva, ódio, ressentimentos, brigas, confusões, pendências, e o sucesso no outro território fica muito difícil. Então, é necessário, quando ele fala para você assim, ó, sai da sua terra, visita você mesmo. Porque a gente está, né, do lado exterior, a gente está, ó, bela viola, e por dentro, às vezes, um pão bolorento. Então, é sobre isso que Deus vai falar com Abraão. Vá lá para dentro de você mesmo. Você serviu a muitos ídolos durante seus 75 anos. Quando você nasceu, seu pai já fazia ídolos. Você está numa terra onde o Deus Sol, Naná, ele rege aquele lugar. Então, para você ir para um lugar que eu vou te mostrar, você precisa se desprender desse lugar. Então, a pergunta para você é: o que te prende em determinados lugares? O que está te prendendo nesse lugar que você está? Porque, gente, ó, você sair de um lugar porque você alcançou um lugar melhor, gente, é espetacular. Mas você falar que o lugar que você está é maravilhoso, e ali você nasceu, cresceu, se desenvolveu, e vai morrer naquele lugar, tem alguma coisa errada, alguma coisa está te prendendo. Gente, com quase 200 países nesse planeta, você fala, não, eu quero ficar aqui. Tem alguma coisa te prendendo naquele território. Ah, Deus tem bênçãos em outros territórios para a gente. Amém? Então, quando Deus fala sobre isso, saia da sua terra. Aí você, feche os teus olhos. Você que está ali conosco, tanto presencial quanto na internet, procura fechar os teus olhos. Procura ir visitar o seu interior. Essa palavra hoje é para nós. Ela serviu muito bem para Abraão naquele tempo, que precisava realmente se desprender, porque as gerações futuras, as famílias futuras, dependia desse ato dele de obediência. Então, assim, a pergunta que eu tenho para você atualmente, agora, é: o que no seu território, no seu interior, te impede de ter sucesso num território que Deus ele quer te colocar ou te colocou? Você, antes de ter saído do seu território, precisava ter revisitado o seu território, terra. Então, o que está te atrapalhando? Então, dentro desse contexto, para você ser bem-sucedido onde você está, precisa visitar o seu território. Amém? Então, dentro desse contexto, eu preciso viver nos horários aqui, tá? Porque a gente teve um atrasinho pequenininho, né, gente? Foi um atrasinho pequenininho? Foi, né? Ah, o pessoal, gente, sabe aquela pessoa que fica meio descontente, assim, assim, foi. A gente teve um atrasinho, né? Então, eu não posso, assim, ocupá-los muito tempo. Então, eu vou me adiantar. Então, ele vai falar assim, ó, saia da sua terra, dos meios dos seus parentes. Gente, ele não está falando assim para abandonar o pai e a mãe. Mas tem muita gente no nosso meio que faz muito mal para a gente. Está falando disso. Sabe aquelas pessoas que vocês fizeram conexões, né? Está falando assim, ó, sabe aquelas pessoas que você se conectou de forma errada? Sabe aquelas pessoas que você se vinculou, né? Carnalmente falando? Você tem que sair do meio dela. Sabe aquele seu parente que só te leva para cachaça? Hein? Sabe aquele parente que só te aconselha, ou aquele seu amigo que só te aconselha a fazer coisa errada? Então sai do meio desse povo. É desse povo que você tem que sair do meio. Não é abandonar pai e mãe. O pai dele precisava ser trabalhado, né? Ele precisava ouvir Deus também para ele poder parar de fabricar os ídolos que fabricava. E eu tenho certeza absoluta que quando Abraão vai sair,
Ele vai falando para o pai dele sobre estas coisas. Logo em seguida, o pai dele vai falecer. Então, assim, quando ele faz, sai do meio dos seus parentes, sai do meio, ele está falando das pessoas que estão te fazendo mal nesse meio. Tudo bem, entendeu? Quando começa a me olhar assim com essa carinha dela, de doutora, assim, falar, está só analisando, gente. Ó, a companhia de Daniel é uma coisa impressionante, gente. Tem uns doutores aqui, a advogada, ela fica só me julgando. Não, é engraçado. Não, não, a gente tem todo tipo de profissional aqui. Tá? O advogado da companhia, gente, ele fica só me olhando assim, falando, cara, tá faltando alguma coisa ali, ó, com essa carinha assim, ainda mais quando é advogado e profeta. É. Aí a doutora ali, que faz todo um circuito operacional, né, ela fica só me olhando, falando, eu acho que eu faria uma amputação, então, visualização, eu daria leitinho, tal, né, acho que é um leitinho, pá. Né, então, assim, o Alex, que trabalha com inteligência artificial, fala, cara, esse negócio ficaria legal com uma fala da inteligência artificial, né? E o cara que é fisioterapeuta, fisioterapeuta, não? O Cláudio, psicólogo. E o psicólogo ele só fica ali ó, analisando, falando, nossa, esse cara, tal, essa palavra assim, e assim vai, né? Os escritores de plantão né, ficam só pensando no próximo livro que vão escrever. Daria pano para manga esse assunto, né? E a Rose, gente, é decoradora, né, gente? A Rose é decoradora. A Rose faz umas comidas gostosas. Eu acho que vou fazer uma comida bem gostosa. É, sempre faz gostosa também, tá? Então, assim, ó, sai da sua terra, do meio dos seus parentes. O pessoal precisa entender as pessoas que estão te fazendo mal. Então, vamos você sair do meio dessas pessoas. Tem gente que faz mal pra gente. Tem gente que quer, assim, te jogar mais para baixo do que para cima. Tá? Então, você precisa sair do meio dessas pessoas. Sabe aquele zóio de lula, sai com a pimenteira? É, isso aí você não pode ficar perto dele, não, que ele vai secar o que você está conquistando. Seca a pimenteira. Ô, Lídia Lil, gente, ó, Lídia Lil, o dia é legal, né? A Lídia tá rindo aqui, seca a pimenteira. Gente, seca a pimenteira, você sabe quem é, né? Aquele cara que você tem um pé de pimenta na sua casa, e ele tem um zóio tão impregnado de maldade, que quando ele passa perto do pé de pimenta, coitado, ele murcha na hora o pé de pimenta. Lá no Ceará chama peão. 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 Quando o olho passa. Então, tá vendo? É quando o olho grande passa. Então, gente, tem muito olho grande de olho no que você está fazendo. Destas pessoas, tá? Foi o que Deus falou para Abraão: olha, se afasta dessas pessoas, ore por elas, peça para Deus abrir os olhos dela, mas destas pessoas que estão torcendo contra você, você não pode ficar perto delas. Porque a gente não sabe até que ponto de nível de intimidade com Deus você se encontra. Você está aí, ó, labareda de fogo, hein? Hein, Alex? Você está lá só, né? Filhos do fogo? Cara, você vai consumir esses óleos de pimenteira aí, espião. Mas se você está meia pataca, aí o negócio vai virar contra você. Tá bom? Então, vou continuar aqui, ó. Saia da sua terra, do meio do seu povo, tá? Esses dois primeiros passos dele iriam nortear o sucesso da gente hoje. Se você fizer essas duas coisas, Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não saiu assim, sem ira nem beira. Ele saiu para uma terra que Deus iria te mostrar, tá? Então o Senhor disse assim, ó, saia da sua terra. A terra dele era Ur dos Caldeus. Ur significa bonitinho, né? Ur é luz, ou cidade da lua, coisa mais linda, né? Lugar de adoração do deus lunar, chama-se Naná. Então, sai desse Naná e acorda para a vida, Abraão. Hein? Para de Naná, hein? Aí eu pergunto assim, como é que está a sua terra? Eu sei como está a minha terra. Como é que está a sua terra? Se a gente é terra boa, como é que está a sua terra? Lembrando, pessoal, eu pensei nas sementes que caíram, né? Ao longo do caminho, o semeador saiu a semear. Você conhece a história. Faz caminho, as pedras, né? Entre espinhos. E uma cai numa boa terra. A gente é boa terra, Karina. A gente é boa terra. A gente ali, daí é boa terra. Fabiana, Isandra e o Rafael, nós somos boa terra.
E a gente tem que produzir muito, a gente tem que conquistar muito, a nossa produção, nossa colheita tem que ser, ó, abastada. Nós somos boa terra, mas como é que está a sua terra? Não está produzindo nada, essa terra tem terra boa. Edu, posso, né? Posso? Não tem como dizer, posso? Edu, tem terra muito boa que está ociosa, não produzindo absolutamente nada. Terra boa, não produzindo nada. Ana, você é terra boa, Ana. Ana, o que você faz é espetacular. Por que que esse trem não está produzindo do jeito que tem que produzir, Ana? Né? Por que que não está produzindo do jeito que tem que produzir? Renatinha, não é verdade? Adriano, é terra boa. Vocês são terra muito boa. O que está faltando para estourar? O que está faltando nessa terra boa, né? Para realmente fazer por merecer aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo muito. Mas por que só estão derrapando? Nós somos terra boa, Dani Tescar. Ah, então a gente tem que produzir muito. A gente visitou algumas, né? Alguns sítios, plantação de caqui. Gente, vou te falar, um pezinho de caqui desse tamanho, bicho, mas não tinha onde colocar mais caqui. Meu Deus do céu, espetacular, né? Arroz fica assim de boca aberta. Arroz, vocês não querem colher, gente. Arroz, cara, é da colheita. Arroz é impressionante, cara. Onde vai ter um pé de qualquer coisa, vamos colher. A gente já invadiu propriedade, já colhemos, gente. Sim? É quando a gente invade, a gente conversa com as pessoas, né? Depois, né? Não, o portão está aberto. Aí você vai entrando, "Ô, bom dia! Bom dia, ninguém vai. Você vai entrando. Pouca pessoa fala, posso pegar isso aqui aí? Né? Então a gente está com uma caixa de caqui lá. Né? Então nós somos terra boa, gente. Nós somos terra muito boa. Por que não chegamos a um ponto de colheita daquilo que a gente está fazendo? É de se pensar, tá? Como está a sua terra? É uma boa terra? Como está o seu território? Então, a gente falou da parábola das sementes, é importante, né? Nós somos essa terra boa que a semente caiu e produziu bastante. Por que que a gente não está produzindo bastante se a gente é terra boa? A obediência de Abraão ligou ele ao futuro. A nossa obediência nos conecta ao futuro, gente. Tá? Porque quando Deus lembrar daqui 20 gerações, ele vai lembrar da gente, da nossa obediência aqui. Você vê que por causa de Davi, Deus coloca Salomão, é isso? Salomão no poder, devido à pisada na bola de Salomão. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. E as mulheres dele tinham outros deuses, outros ídolos. Você vê, Abraão sai de um tribo de um dos caldeus, se desfez dos ídolos para em Salomão ele adorar ídolos. Construir, gente, ele passou por causa da mulherada que tinha, ele passou a adorar Moloque. Moloque é o príncipe dos demônios, aceita sacrifício de criança. Ele permitiu isso. E Deus vai deixar isso assim? Fácil para ele? Então falou, ó, a partir de agora você não reina mais. Ele reinou até o dia que morreu. Mas, e ele assim, ó, ele dividiu. Mas ele falou assim, ó, por amor ao meu servo Davi, mas ele pisou na bola feia. Assim, ó, o território que Abraão limpou, Salomão sujou. Porque, gente, Deus, ele assim, ó, ele sempre fala assim, não vai fazer jogo desse igual. Né? Porque você é uma pessoa que está na igreja. Eu sei que hoje, gente, estar na igreja, como a Rose sempre fala, né, não é assim, a certeza de que tudo vai ser flores. Tá? Às vezes, mas ele fala assim, ó, cuidado com o jogo desigual. Que você quer uma coisa, a pessoa de um outro jogo desigual vai querer outra coisa. É que nem o muçulmano, ele fala assim, olha, inclusive alguns anos atrás, chegou uma embarcação cheia de muçulmanos, né? Vindo para o Brasil. Todo mundo está vindo para o Brasil, né?
Eu sempre falei que daqui a uns 10 anos vai ser difícil encontrar um brasileiro cujo pai nem nasceram aqui. A gente está num sincretismo, tanto religioso, né, quanto uma miscigenação. E quando eles vinham, eles falavam assim: olha, as mulheres do Brasil são muito fáceis, os homens são frouxos. Tá? Só que quando eles vêm, eles falam assim: ó, eles até falam para Renatinha, vou usar você agora, tá, Renatinha? Não me processa, não, tá? Pode voltar. É não, porque a gente tem que falar para não processar, né? Vocês estão ouvindo, né? Processar não, tá bom? Eles falam assim: ó, você está à procura de um personal de Deus, né? É um personal de Deus, é um personal de Deus, tá? De repente vem um muçulmano bonitão que ó, enche seus olhos de brilho, você até deixa a lágrima cair, Senhor, isso é para mim, né? Isso. Aí de repente o cara fala assim: ô rei, você pode continuar sendo cristão, você tem Deus na companhia de Daniel, da hora. Só que os nossos filhos, eles serão muçulmanos. Aí você toda apaixonadinha, né? Porque a paixão é uma coisa loucura, né? E você fala: não, amor, tudo certo. A secretária fala assim, ó, os nossos filhos todos serão muçulmanos. E você sabe que na minha religião, ele fala assim, você é apaixonado, sabe que na nossa religião, eu não posso evitar ter filhos. Se eu ficar casado com vocês 30 anos, a gente vai ter uns 15 filhos. Amor, é o cumprimento da palavra, encher a terra. Só que todos eles serão muçulmanos. Nenhum deles será cristão. Tá? Então, partindo desse princípio, a obediência de Abraão ligava ele à descendência dele. Estava diretamente ligado ao futuro das pessoas que viriam para ele. Inclusive a gente. A gente está na aba da obediência de Abraão. Tá? Então, quando Deus faz a promessa para ele, ele fala assim, ó, você terá um grande povo. Olha só. A sua descendência será como a areia, como as estrelas do céu e do mar. Olha a promessa do cara, o cara com 75 anos, fala, "Mano, como é que esse trem vai acontecer? Eu tenho 75 anos, cara." Né? Mas para Deus tudo é possível, né? E ele fala assim, ó, o seu nome, você vai ter um nome forte na terra. O nome é importante, não é? Às vezes o nosso nome está ligado aos nossos pais, que realmente fizeram umas artes, e realmente as pessoas se lembram da gente pelos nossos pais. Sabe, Adriana, a filha de fulana, de ciclano? É. Eles lembram mais do fulano ciclano, do que eles fizeram, do que propriamente o que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo com o nosso nome vai influenciar os nossos filhos. Tá? Aí você tem que parar para pensar assim, o nome dos seus pais, dos seus avós, estão ligados ao quê? Como é que as pessoas lembram os seus pais e os seus avós? Então, é importante isso, gente, porque a gente não trabalha de uma forma isolada, a gente trabalha com a questão da ascendência e da descendência. Isso influencia demais a gente e a gente influencia demais a nossa próxima geração. Como é que eles eram conhecidos? Nossa, eles eram gente muito boa, um bom coração. Isso aqui é filho, sabe fulano de tal? Aquele cara que fez, né, maravilhas aqui no nosso meio. Então, o nosso nome está ligado ao nome dos nossos pais. Então, o nome de Abraão, tanto é que Deus vai mudar o nome de Abraão, que estava ligado demais ao que ele fazia no passado, ligado demais ao pai dele. Então, Deus vai mudar o nome dele. Não mudou porque ele era bonitinho, não. Mudou porque o nome dele estava ligado a uma estrutura religiosa, a um território, né, sujo, né, que para a caminhada dele futura não iria servir. Então, assim, é importante que você, assim, eu sei, o João sempre fala, né, mal a gente conhece a vida dos nossos pais. Quando a gente tem o conhecimento da vida dos nossos avós, já é aleluia, glória a Deus, né? E assim por diante. Mas a gente mal conhece a estrutura dos nossos pais. Então é importante isso, tá? A conquista de territórios. Então, ele vai obedecer a Deus, a obediência dele está ligada à conquista de territórios. Então, você vê que tudo que Deus mandar você fazer, né? Deus disse para Abraão, Deus disse para você, Deus disse para mim, Deus disse para você na internet,
Deus falou com todos nós. A sua vitória, a conquista do território, a multiplicação do que você está fazendo está ligado à sua obediência, à minha obediência. Estão entendendo? Gente, quando você chega com essa cara apreensiva, eu falo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Karina, me ajuda, Karina. Karina, dá uma olhada para essas carinhas, Karina. Karina, dá uma olhada, Karina. Isso, Karina, pelo amor de Deus, ali já encostou no Alex, falou, meu Deus, o que está vendo ali agora? Isso. Tá? Então, a Gabizinha está ali toda assim, splash, também, brilhosinha e tal. Gente, é sobre isso, tá? Então, assim, a obediência de Abraão estava ligada às riquezas. Quero que você que está aí fique de pé. Uau! Meu Deus, você vai encostar. Quando você encostou, já pedi para ficar de pé. Não. É porque você vê, Karina, como é que pode um trem desse? Já vai encostar a cabeça no ombro do marido. Daqui a pouco ela está como? Dormindo. Eu já cortei já. Queridos, brincadeiras à parte, quando Deus fala para Abraão, Deus fala com você também, Deus fala comigo. Deus ele continua falando, ele vai falar até a eternidade. Tá? Você precisa ouvir o que Deus já falou, precisa, né, voltar a avaliar o que Deus falou e Deus vai continuar falando. Quando Deus fala, ele quer tratar com você lá dentro. São bonitos vocês, né? A gente é bonito. É, só que dentro da gente, como é que tá? Né? Tá chique, né? É. Mas e dentro tá chique também? Né, doutora Dani? Tô dando esse link aí, né? Também, né, doutora? Aí lá dentro, assim, né? Assim, por fora, a gente tá. Eu não vou nem falar de tu, gente! E assim, como é que tá dentro da gente? O importante é o dentro, não é o fora. O importante é dentro, tá tudo legal dentro da gente. Importante essa terra aí tá adubada, tá tratada, é importante essa terra produzir. Quando Deus vai falar para Abraão, ele está falando sobre isso aí. Tá? Até agora, Abraão, você só produziu ídolos, só fez as pessoas serem idólatras, só fez aliança com pessoas que atrasou você. Dá para você ir para o próximo passo, próximo nível, conserta agora. Sobre isso que ele está falando. Conserta agora para o próximo nível. Você quer ir para o próximo nível, mas não quer consertar o nível que está? Você quer ir para o próximo nível, você quer colher muita coisa, mas não está adubando esse solo que é você? É sobre isso que Deus, né? Deus ele falou comigo, quando fala, vai lá para dentro de você, faz uma limpeza, uma cura interior. E tem gente que precisa de cura interior, gente. Fala, eu não preciso, precisa. Precisa de cura interior, gente. Precisa se desprender daquilo que os pais decretaram e declararam de falência sobre a sua vida. A gente luta o tempo todo contra a legalidade dos nossos pais e avós. E ó, só foi ladeira abaixo, gente. E a pasmem, tem pais lá atrás, avós, os avós, que sentenciou a sua caminhada de vitória. Se você não faz uma limpeza desse assunto que realmente influencia sobre... Pessoal, tudo que a gente fala aqui é ligado no céu. Eu sempre falo, não que eu estava falando com o meu irmão. Ele falou assim, cara, esses jovens que estão sendo presos, cara, meu irmão é da Polícia Civil, né? Ele falou, essa turma que está sendo presa, esses meninos aí, cara, dentro de casa, eles não têm um exemplo, eles não têm a pessoa, eles, né, eles não têm, assim, um exemplo para ser seguido. Eles querem matar, eles falam de matar, alguns agrediram os pais. Então, assim, que essa criança é desse jeito, gente? Aí, falando com ele mesmo sobre essas coisas, né, Deus, ele não erra, gente. Deus, ele nunca vai errar. Deus, ele é perfeito na criação dele. As coisas erradas que norteiam a vida da sociedade, a própria sociedade que fez acontecer. Deus não erra. Deus fez você e eu perfeitos. Deus nos fez para uma vitória, para a conquista. Tem luta? Claro que tem luta. Tem as lutas, sim. Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando, né? Está nos lapidando. Dói, claro que dói. Né? A gente sabe que dói esse trem aí, essa lapidação de Deus, esse trabalhar de Deus. A gente chora, a gente sente dor.
Mas é Deus que está trabalhando. Tá? Dá tudo de mão beijada para o seu filho para você ver o que vai acontecer com ele. Não fala, não mostra para ele o valor daquilo que realmente tem que ser valorizado. Ouvíamos ontem mesmo, né, de uma pessoa que, uma criança, ela, se ela se disser não para ela, gente, se ela sai agredindo pai, mãe, ela sai chutando, ela sai quebrando. Mas como é que pode esse trem aí? Com Deus faz tudo perfeito. Tudo que Deus fez é bom. Tudo. Gabi, Deus te fez uma pessoa boa. Você só se transforma lá na frente em uma outra pessoa se você quiser. Mas que Deus te fez uma pessoa boa, te fez. Tá bom? Pessoas boas é terra boa. Fértil, produz bastante. Você que está na internet, Deus te fez uma pessoa boa. Tudo está no controle de Deus. Levanta sua mão direita e fale comigo assim: tudo está no controle de Deus. Amém. Eu quero encerrar nossa conversa, né? Foi uma conversa, não foi? Eu acho legal a conversa da gente, né? A conversa tem umas brincadeiras, né? Dentro de uma palavra séria, que isso é o mais importante, viu, Edu? Brincadeiras faz parte, né? Que a gente já tem uma dureza do dia a dia, né? A gente já tem as dificuldades do dia a dia. Você levar tudo a ferro e a fogo, não dá para viver. Não dá se você não rir. Eu tinha uns hinos que a Dani acompanhou aqui, né? Uns hinos todos contagiantes, bater palma. Eu falei, vou instigar o Alex a se movimentar. Eu ia falar, Alex, ó o ombrinho, ó. Só o ombrinho, porque o Alex estava uma geladeira ali, gente. Alex, dedinho, Alex, comigo, Alex, hein? Né? Porque, gente, a gente tem poucos momentos de descontração juntos. A gente sai daqui, né, as lembranças das dificuldades, elas batem aí. Aí a gente se apoia no que? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar a vitória na semana. Amém? Então, ó, a vida só tem essa, viu, Edu? Vamos curtir a vida da forma mais saudável possível. Tá bom? Vamos viver a vida. É difícil algumas coisas, né, Edu? Difícil algumas coisas, né, Dri? Se a gente, se a gente não, né? Se a gente não levar um pouquinho assim na felicidade que Deus, né? Deus é alegria, né? A gente fica com muitas dificuldades maiores ainda. Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Tantos que estão aqui presentes, Senhor, quantos que estão na internet, Senhor, ouviram a tua palavra, Pai. E a palavra ela foi muito curta, Senhor. O Senhor falou a Abraão. O Senhor falou conosco. O Senhor falou para Abraão: saia da sua terra. O Senhor disse para ele fazer uma visita ao interior dele e se desprender daquilo que poderia atrapalhar ele e a geração futura dele. O Senhor disse para ele deixar os parentes, mas não abandoná-los, Pai. No sentido assim, aqueles que atrapalham a sua caminhada, aqueles que realmente estavam te levando para um lugar errado, saia do meio dessa turma. Por quê, Senhor? Porque o Senhor tem uma nova terra para nos mostrar. O Senhor tem um território de abundância para nós, para a nossa geração. Senhor, Abraão obedeceu o Senhor em tudo. Mesmo que ele tenha levado o sobrinho, o Senhor o abençoou, o Senhor o enriqueceu, o Senhor deu a ele uma descendência, conforme a tua palavra disse, uma estrela do céu e a areia do mar. Senhor, Abraão foi uma terra fértil. Nós também, Senhor, somos terra fértil. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, temos que visitar o nosso interior, limpar o nosso interior, nos prender daquilo que nos prende nesse território que estamos. Senhor, eu não posso entender que está bom do jeito que está, sendo que o Senhor tem o melhor para dar. E eu tenho certeza absoluta que o melhor do Senhor ainda está por vir. Senhor, trata conosco, Pai, trata com o nosso interior, trata com o nosso homem interno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trata conosco. Aonde, Senhor Deus, agredimos a nossa carne, a nossa terra, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa aquele que nos fizeram mal nessa caminhada, Senhor.
e nos limpa de algemas que nos prendem a pessoas ou a lugares. Porque, infelizmente, ainda um ou outro está algemado a pessoas do passado, a lugares do passado. Por isso, Senhor, assim como o Senhor é aquele que abre as cadeias, os grilhões, as portas de bronze, as portas de ferro, o Senhor é aquele que faz as algemas caírem dos braços, Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, despreenda esses que estão presos, seja pessoas, seja territórios, seja negócios, seja sociedade, seja o que for, seja palavras faladas. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, pedindo a liberação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode se sentar? Gostaria que você selasse essa palavra como oferta? Sim. Isso. Toda palavra que faz sentido para você, independente também, pessoal, se a palavra faz sentido para você ou não, tá? Ofertar te abre portas. Então é importante que você, né? Se a palavra fez sentido para você, glórias a Deus e aleluia. Verdade? Glórias a Deus e aleluia. Se a palavra não fez sentido para você agora, uma hora vai fazer, né? Porque Deus falou. Deus falou com a Ana e Deus falou com todo mundo que está com a gente na internet. Então, por favor, faça a sua oferta. Faça a sua oferta. Um louvor aí para a oferta, vamos ver se a gente consegue. Enquanto isto, a partir de amanhã a gente começa, né, a questão Jornada do Impossível. A partir de amanhã, às 3 horas da manhã, a partir de amanhã, às 3 horas da manhã, nós teremos uma semana, né, da Jornada do Impossível. Gente, eu tenho umas causas que parecem impossível. E sabe quem vai estar às 3 horas da manhã lá com ligadinho? Ligadinho mais ou menos, né? A gente vai se ligar, né? A gente vai fazer um café para se ligar, tá bom? Isso. Tá? A gente vai estar às 3 horas da manhã. Oi? Vai turma cedo, isso. Tá? Porque a partir da manhã, às 3 horas, nós estaremos lá, porque o que parece impossível para nós é possível para Deus. Amém. E a gente está precisando dessa intervenção celestial, porque tem umas causas aí que você fala assim, é impossível. A partir de amanhã, às 3 horas da manhã, a gente estará nessa jornada do impossível. Pessoal, não esqueça do mês de ar. Está no mês de ar, foi muito bem falado por alguém aqui, tá bom? Pela Lídia, isso, a Lídia, a Rose falou assim, apontou o dedo, a Lídia falou do mês de ar aqui, muito importante a gente sintonizar no mês que estamos, tá? Porque eles estão influenciando diretamente as nossas vidas. A gente leva a vida como no Cronos, a gente acaba se lascando, porque não é o Cronos, tá? É o quê? É o Kairos de Deus, é o tempo de Deus, tá? Então a gente continua. Então, mês de ar ligado à luz, revelação, é uma transição, ó. Transição não é fácil, Ana. Você sai de um tribo chamado escravidão do Egito e vai por uma festa chamada Páscoa, glórias a Deus e aleluia. Tá? Essa transição não é fácil. Muita gente volta para lá, tá? Muita gente quer voltar para o Egito, Ana. Tá? Mas muita gente fica lá na Páscoa e glórias a Deus e aleluia. Tá? Jeová Rafá está operando poderosamente nesse mês. Mês de cura, quem precisa de cura? Esse mês é o mês que Jeová Rafá está sendo. Estou curando. Hein? Eu estou curando. Quem quer cura aí? Então, o Jeová Rafá está passando por nós curando. Aí você esqueceu de um mês de ar, está com uma doença, um problema de saúde, nem lembra do mês de ar. Tá bom? Jeová Rafá está operando poderosamente. Tá? Jeová Jireh está provendo nesse mês. É o mês do impossível, das causas impossíveis, ele está provendo. Tá? E o Jeová inicia, a bandeira dele está hasteada sobre nós, sobre a nossa casa, a gente está empunhando, a gente está caminhando com a bandeira de Jeová inicia sobre nós. Tá? Alinha a sua alma aí. Tá? Um mês ligado à letra Vav, né? Ligação, conexão, cuidado com as conexões, ligado à tribo de Sacar, recompensas, prosperidade. Nossa, credo, cruz. Amém. Nossa, credo, meu Deus do céu. Tá bom. E bênçãos, né?
Tá bom? Senhor nosso Deus, Senhor, abençoa quem fez as suas ofertas, quem devolveu aquilo que pertence ao Senhor. Senhor, quem está devolvendo as primícias, abençoa que os céus sejam abertos e os tesouros, Senhor Deus, escondidos sejam revelados. Que as bênçãos se tornem materializadas, Senhor, entre nós. E tem muita gente com dinheiro presos nas mãos de outras pessoas. Libera esse dinheiro todo, libera as causas na justiça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Libera, assim nós oramos em nome de Jesus e agradecemos também. Amém? Quero agradecer a você que esteve conosco aí na internet. Que Deus abençoe vocês. Tenham um recado. A Rose, isso, a Rose vai dar um recado sobre o seminário. Sim. Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Eu tenho, além do recado do seminário, tem algumas profecias também. Quem está precisando ouvir mais ainda a palavra de Deus? Glória a Deus. Queridos, eu já quero falar sobre o seminário do dia 30 de maio. Nós vamos ter a festa de Shavuot. E vai ser presencial, vai ser aqui na companhia, com o profeta Henrique, que é lá de Palmas, com o profeta Henrique, ele é profeta e mestre, e vai ser tudo a ver com essa festa de Shavuot, que é sobre a entrega da Torá. Então, vocês participem, porque nós vamos aprender e aprender muito, queridos. Vocês aí na internet, venham para cá, se organizem, venham para cá, porque vai ser muito top. Sobre o impossível que nós vamos começar aqui amanhã, Deus me deu ali uma palavra tão tremenda. Amanhã, às 3 horas da manhã, nós vamos estar aí, né? Porque quem tem alguma coisa impossível, gente? Quem tem? Deixa eu ver aqui na internet, que aqui não mostra. Aqui. Quem é que tem alguma coisa impossível? Coloca aí no chat impossível. Coloca aí no chat impossível. Quem tem alguma coisa impossível aqui? Pessoal, levanta a mão quem tem aqui. Sim. Tem gente que não tem, não. Aí. Não, tá todo mundo levantando. Queridos, o Marcelo falou aqui que eu gosto muito de colher. Isso para mim é muito profético. Aliás, para profeta tudo é profético, né? Não tem o que falar. E muitas vezes a gente vai nos sítios e eu gosto de pegar. É um prazer tão grande que eu tenho, de pegar assim a fruta e colher e arrancar do pé. E aquilo, Deus falou muito comigo ali, eu sentada aqui agora, e assim. Essa semana, e eu quero fazer um decreto aqui, que essa semana que nós vamos estar no impossível, muitas coisas nós vamos colher da onde aquilo que a gente não plantou, não regou, não trabalhou na terra, mas nós vamos colher. Amém. E é isso que eu sinto quando eu vou lá colher, porque quando eu estou indo lá no sítio, alguém trabalhou a terra. Alguém plantou, alguém produziu, alguém cuidou. E eu só vou lá e pego. Queridos, essa semana, e eu quero declarar que até o final desta campanha, muitos já vão ter testemunho para falar. Aquilo que estava lá preso há muito tempo, nessa campanha do impossível, nós vamos colher aquilo que nós não plantamos, que outra pessoa plantou, que outra pessoa cuidou. Nós vamos colher, porque é nosso, porque é herança nossa. Então se preparam, venham com tudo mesmo. Que o Marcelo falou, vamos estar mais ou menos. Não, a gente vai ter que estar ligadinho mesmo, atento na palavra de Deus. Amém, queridos? Você recebe isso, internet? Você recebe isso? Amém. Amém. Deixa eu falar aqui com as pessoas. Gente, eu estou aqui de costa, porque aqui no computador não mostra a carinha de todo mundo, tá?
Deixa eu falar aqui com a Radaí. Radaí, eu sei o quanto você está esperando uma palavra de Deus. E Deus me fala que você está produzindo. Agora nós estamos na época de arte, nós estamos no tempo. A gente me ajuda aí na palavra, no Fundamento, do alicerce, né? da espera. Não, eu falo assim, Do processo. do processo. Obrigada, Lídia. Nós estamos na época do processo. Você está na época do processo. Aquilo que você está fazendo, não desista. Porque eu vejo assim, às vezes vem as dificuldades e aí você começa a relaxar. Será que é de Deus? Por quê? Porque você fica pensando, será que é de Deus mesmo? Será que aquilo que eu estou fazendo é de Deus? Porque eu estou encontrando tanta dificuldade, mas nem sempre as coisas vão ser assim, ó, lisinha pra gente. Nem sempre vai ser lisinho assim, nem sempre. Mas muitas vezes vamos ter muitas dificuldades, muitas vezes. Mas é hora de a gente se levantar mais, é hora de a gente orar mais, para que a gente obedeça ao Senhor, como foi falado aqui. E a resistência, ela se levanta mesmo. Mas nós temos que estar firme. Não relaxe. Não relaxe, porque esse processo que nós estamos passando, que você está passando, é o processo para você chegar aqui, ó, na vitória. Tá bom? Então não desista. Não desista. Eu quero falar com o Juliano. Cadê? Ele tá de plantão, né? Dá para falar, Juliano? Tá? Tá tudo bem? Juliano, eu vejo você assim. E Deus me mostrou um cavalo quando eu estava olhando para você. Deus me mostrou um cavalo. E você sabe que o cavalo, ele precisa estar com aquele tapa-olho, né? Que chama antolho. É isso, pesquisei na internet. Antolho chama. E por quê? E por que precisa usar aquilo? Para o cavalo, ele tem a visão periférica. Ele tem a visão periférica. E aí, deixa eu virar aqui para o pessoal, gente. Agora eu consegui ver o Juliano aqui. E aí, sabe, Juliano, ele tem aqui a visão periférica e muitas vezes o cavalo ele se assusta com alguma coisa que ele viu do lado e isso faz com que ele desvie do caminho. E aí, o que eu vejo? Que você, devido às situações, você está se assustando em algumas situações e isso faz com que você comece a olhar para o lado. Você entendeu? Comece a olhar para o lado. E quando nós estamos olhando para o lado, nós estamos vendo algumas coisas, assim, aquilo que aconteceu lá atrás, aquilo que a gente pode imaginar que pode acontecer lá na frente. Então, muitas vezes, Rose, eu oro para Deus colocar aqueles antolhos nos meus olhos, para que eu olhe para frente, porque quando eu olho para frente, as coisas que estão acontecendo do meu lado não pode me assustar, não pode me fazer desviar daquilo que Deus quer que eu olhe para frente. Eu vejo isso muito forte na sua vida. Então, olhe para o Senhor, porque na nossa frente está o Senhor. Então, olhe para o que o Senhor tem. E quando a gente olha para o Senhor, a gente só tem um caminho. Só seguir para frente. Amém? A Sarina ainda está aí? Está aí, gente? A Sarina? Se não tiver... Não, tá bom. Depois eu falo com ela. Tá bom, gente? Deus abençoe. E que fiquem todos, que tenham um domingo abençoado, uma semana de grandes, grandes vitórias. Amém? Amados, fiquem em pé. Vamos agradecer a Deus. Pessoal da internet, obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês nessa manhã maravilhosa. As bênçãos que saem daqui vão para vocês também, tá? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, conceda-nos um domingo, uma semana de vitória, Pai. Em nome de Jesus, que as portas se abram, Senhor, que a terra produza
e que as riquezas alcancem, Senhor, as nossas vidas. Tua palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, que as bênçãos nos alcancem. Que o Senhor guarde cada casa, cada família, cada trabalho, Senhor, que tenhamos aí o direcionamento do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Da onde você está, aplauda o Senhor Jesus. Forte abraço. Deus abençoe você, gente. Até amanhã às 3 horas, em nome de Jesus. Deus.